No próximo capítulo da novela Mania de Você, Luma tenta convencer Mavi de que Mércia prepara algo contra os dois. Com a voz trêmula, ela expõe suas preocupações, descrevendo como Mércia tem se comportado de maneira estranha, sempre ao redor deles, como se estivesse tramando algo. Mavi, no entanto, hesita, ainda acreditando na boa intenção de Mércia. Em meio a essa tensão, Viola e Rhodes se prontificam a proteger Filipa de Mavi, temendo que a situação possa escalar. Eles sabem que Mavi é impulsivo e que qualquer movimento em falso pode resultar em consequências desastrosas. Enquanto isso, Mércia tenta convencer Molina a mudar de ideia sobre o Albacoa, prometendo que o projeto trará benefícios para a comunidade. Ela fala com tanto fervor que Molina, por um momento, parece vacilar, mas as dúvidas permanecem. O clima de incerteza se intensifica quando Fátima diz a Tomás que acredita que Cirlei esteja realmente apaixonado por Berta. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Berta, por sua vez, expulsa Isis de sua casa, furiosa com as intrigas que a jovem trouxe para sua vida. A tensão entre elas atinge um ponto crítico, e Isis, ferida, promete se vingar. Enquanto isso, Gael vai com Hugo ao médico, preocupado com a saúde de seu amigo. Durante a consulta, ele não consegue conter a ansiedade e acaba revelando os planos de Mércia em relação ao Albacoa. Hugo, atento a cada palavra, percebe que algo maior está em jogo. A atmosfera se torna elétrica e as verdades ocultas começam a emergir. Luma exige respostas, enquanto Mércia tenta se defender, alegando que suas intenções são nobres. No entanto, a desconfiança paira no ar, e todos se perguntam: até onde Mércia está disposta a ir para alcançar seus objetivos? As peças do tabuleiro estão em movimento, e o desenrolar dessa trama promete ser explosivo. Desde o início da novela, a trajetória de Iberê é marcada por momentos de tensão e suspense, mas nada se compara ao seu desfecho na reta final da trama. Assim como acontece com Rudá, o jovem será vítima da crueldade de Molina. Seu destino será selado quando ele descobrir que o empresário, dado como morto, está mais vivo do que nunca e atuando nas sombras para eliminar qualquer ameaça que possa expô-lo. Após a morte de Rudá, Iberê investiga Molina por conta própria e recebe uma informação crucial que o leva a fazer uma das descobertas mais impactantes da novela. Molina está vivo. Ele não apenas confirma isso, como também consegue registrar provas irrefutáveis, criando um vídeo que mostra claramente o vilão em atividade. Contudo, sua ousadia lhe custará caro, e ele pagará com a própria vida por tentar expor a verdade. A situação se complica quando Iberê, acreditando que tem uma chance de fazer justiça, entra em contato com Luma para compartilhar sua descoberta. Ele revela que conseguiu imagens de Molina e que isso pode mudar o rumo da investigação sobre a morte de Rudá. No entanto, ele não tem tempo suficiente para garantir que esse material chegue às mãos da polícia ou da imprensa. Pouco tempo depois, Iberê simplesmente desaparece sem deixar rastros. Para o público, a trama traz um mistério envolvente, pois, enquanto a verdade sobre seu paradeiro não vem à tona de imediato, surgem especulações sobre o que teria acontecido com ele. Algumas pistas levam a crer que ele pode ter fugido para o exterior, enquanto outras sugerem que Molina conseguiu silenciá-lo de maneira definitiva. A verdade, no entanto, é bem mais sombria. Iberê é capturado pelos capangas do vilão e se torna mais uma vítima fatal de seus esquemas. Em uma das cenas mais impactantes da reta final da novela, o rapaz é colocado dentro de um baú, incapaz de reagir e atirado ao mar aberto. Sua morte não acontece instantaneamente, e o público acompanha momentos angustiantes em que ele tenta, sem sucesso, se libertar antes que o baú afunde completamente nas águas escuras. Antes desse desfecho,
Iberê tem uma última conversa significativa com Luma, onde revela detalhes importantes sobre sua investigação. Durante esse encontro, ele menciona Mércia e diz que ela tem informações que poderiam ser cruciais para desmascarar Molina. E Iberê, consciente da gravidade do que descobriu, pede a Luma que continue sua busca pela verdade. Esse pedido reforça o papel fundamental de Luma na história. A partir desse momento, ela se torna a única pessoa capaz de revelar o que de fato aconteceu com Rudá, e agora também com Iberê. No entanto, sua jornada não será nada fácil, já que Molina continua exercendo sua influência para manipular os acontecimentos ao seu favor e eliminar qualquer um que represente uma ameaça aos seus planos. Enquanto Luma tenta assimilar tudo o que ouviu de Iberê, o destino do jornalista já está traçado. Ele se torna alvo direto de Molina após ser abordado por um de seus capangas em um resort, local onde se escondia enquanto planejava como divulgar o vídeo que havia feito. O vilão, sempre um estrategista implacável, ordena que Iberê seja eliminado antes que consiga dar qualquer passo à frente. A sequência que se segue é tensa e cheia de adrenalina. Iberê, percebendo que está sendo seguido, tenta escapar. Ele corre, busca refúgio e até tenta entrar em contato com Luma mais uma vez, mas é interceptado antes que consiga fazer qualquer coisa. O momento em que é capturado e jogado dentro do baú é um dos mais impactantes da novela. O desespero toma conta da cena, com Iberê debatendo-se inutilmente enquanto os capangas selam o baú e o transportam até um barco. A viagem até o local onde será lançado ao mar é silenciosa e fria, como se já não houvesse qualquer chance de salvação para ele. Ao chegar no ponto determinado, os capangas erguem o baú, e Iberê, ainda dentro dele, faz seus últimos esforços para se libertar. Mas é tarde demais. Sem hesitação, o recipiente é atirado no mar. O público vê o baú afundar lentamente, enquanto a tensão aumenta ao imaginar a agonia vivida por Iberê em seus momentos finais. Para aqueles que acompanham Mania de Você, essa será uma das cenas mais impactantes da novela. A forma cruel como Iberê é eliminado reforça o poder que Molina ainda tem e o quanto ele está disposto a fazer qualquer coisa para continuar intocável. No entanto, mesmo com essa demonstração de força, o vilão não sabe que a verdade está mais próxima de ser revelada do que ele imagina. A ausência de Iberê será sentida, principalmente por Luma, que agora carrega uma responsabilidade ainda maior: honrar o último pedido do amigo e garantir que suas descobertas não tenham sido em vão. Mas a grande questão que fica é: Molina conseguirá continuar se livrando de seus inimigos sem que ninguém o impeça? Ou estará cada vez mais perto de enfrentar as consequências de seus atos? A morte de Iberê marca um dos momentos mais impactantes de Mania de Você e evidencia mais uma vez a crueldade de Molina. A cena de sua execução brutal, sendo trancado em um baú e jogado ao mar, deixa claro o quão implacável é o vilão e até onde ele está disposto a ir para manter seus segredos ocultos. No entanto, por mais que Molina tente apagar qualquer rastro de suas ações, o destino parece ter outros planos para ele. Com a eliminação de Iberê, Molina acredita ter resolvido o problema de forma definitiva, mas não percebe que, ao cometer mais um crime, ele apenas reforça as suspeitas sobre si mesmo. A morte do jornalista, ao invés de silenciar a verdade, apenas intensifica a busca por justiça, especialmente por parte de Luma. Determinada a não deixar impune a morte de Rudá e agora a de Iberê, ela se torna um obstáculo ainda maior para o vilão. A novela entra então em sua fase mais eletrizante. Luma, movida pelo desejo de vingança e justiça, começa a seguir as pistas deixadas por Iberê antes de sua morte. Suas investigações a levam a descobrir informações valiosas, e ela percebe que Molina pode ter cometido um erro fatal ao subestimar seus inimigos.
A verdade está cada vez mais próxima de ser revelada, e o cerco contra Molina começa a se fechar. Além disso, o público começa a se perguntar se Molina realmente sairá impune ou se, enfim, enfrentará as consequências de seus atos. Sua rede de corrupção e influência pode ser poderosa, mas será que ele conseguirá sustentar sua farsa por muito mais tempo? A morte de Iberê pode ter sido mais um golpe bem-sucedido do vilão, mas o impacto dela é tão grande que deixa cicatrizes irreparáveis, tanto nos personagens da trama quanto nos espectadores. Enquanto isso, Luma não está sozinha em sua missão. A indignação com as mortes de Rudá e Iberê começa a se espalhar, e outras pessoas também passam a querer justiça. A tensão aumenta à medida que Molina percebe que, por mais que tente se livrar de seus inimigos, novos obstáculos surgem para desafiá-lo. Ele pode até ter conseguido eliminar Iberê, mas a memória e os ideais do jornalista permanecem vivos naqueles que desejam vê-lo pagar por seus crimes. A reta final de Mania de Você promete ser repleta de reviravoltas, e o destino de Molina se torna cada vez mais incerto. Será que ele conseguirá escapar novamente ou dessa vez a verdade finalmente virá à tona? Antes de encontrar seu fim, Rudá protagonizará momentos de tensão e ação que deixarão os telespectadores apreensivos. Em um primeiro confronto com Molina, ele conseguirá se safar ao pular no mar enquanto o criminoso atira contra ele. A cena será eletrizante, com uma perseguição angustiante em meio à escuridão da noite. Molina, certo de que Rudá não sobreviveria à queda, partirá sem verificar se o corpo do rapaz foi encontrado. No entanto, o mocinho conseguirá se salvar e nadar até um ponto seguro, escondendo-se para tentar se reerguer e buscar vingança. Contudo, a sorte de Rudá terá prazo de validade. No segundo embate, ao lado de Viola, ele será capturado por Mércia e um de seus capangas, sem chances de escapar. Dessa vez, Molina estará determinado a garantir que não restem vestígios de sua vítima. Com frieza, o vilão ordenará a execução, e Mércia, cúmplice fiel, não hesitará em cumprir o comando. Rudá será assassinado de forma brutal, sem qualquer chance de defesa, em uma cena carregada de emoção e desespero. Viola, ao presenciar tudo, será tomada por um ódio avassalador, prometendo vingança contra os responsáveis. A morte de Rudá não será um simples evento na história, mas sim um ponto de virada que desencadeará uma série de revelações e novos conflitos. A primeira grande consequência será a descoberta de que Molina está vivo. Luma, que até então acreditava que o vilão havia morrido, verá suas suspeitas se confirmarem de forma impactante. A revelação mudará o rumo da trama, colocando os mocinhos em alerta máximo para impedir que Molina continue espalhando o terror. Além de Rudá, outra vítima será alvo da fúria assassina de Molina, Iberê. O jovem que vinha investigando os negócios obscuros do grupo suíço acabará tropeçando em informações perigosas. Ele descobrirá que Molina forjou sua própria morte para agir nas sombras e continuará aprofundando suas investigações, sem perceber que está caminhando direto para uma armadilha mortal. Determinado a silenciá-lo, Molina dará ordens expressas para que Iberê seja eliminado, garantindo que nenhum detalhe de seus esquemas venha à tona. A confirmação da morte de Iberê deixará todos em choque. Luma, que sempre desconfiou dos verdadeiros planos do grupo suíço, perceberá que seu Iberê foi assassinado por estar próximo demais da verdade. Seu desejo de justiça crescerá ainda mais, fazendo com que ela se aproxime dos demais aliados para traçar uma estratégia contra Molina e sua organização criminosa. Enquanto isso, Viola será consumida pelo desejo de vingança. Testemunhar a morte de Rudá será um golpe devastador para ela, que até então mantinha a esperança de que os dois pudessem encontrar um caminho seguro para escapar da perseguição implacável dos vilões. Seu sofrimento se transformará em raiva,
e ela começará a arquitetar um plano para acabar de uma vez por todas com Molina e Mércia. Seu objetivo será fazer com que eles paguem por todos os crimes cometidos, sem deixar que mais inocentes sejam sacrificados em nome da ambição desmedida dos vilões. A trama atingirá um nível ainda mais tenso quando Mércia confrontar Molina sobre as recentes mortes. Em uma conversa carregada de tensão, a vilã deixará evidente sua frustração e o peso das acusações que começam a recair sobre ela. Eu vim dizer que você tá dando muito mole. Você matou mesmo o Iberê, né? Agora tá todo mundo achando que eu sou uma serial killer. Matei o Volney, o Rudá e agora o Iberê, demonstrando receio de que seu nome esteja sendo ligado a todos os assassinatos. A fala de Mércia revelará mais um aspecto sombrio da história. O vilão não apenas eliminou seus inimigos, mas também está manipulando as circunstâncias para que outras pessoas sejam culpadas por seus crimes. Ao perceber que está sendo usada como bode expiatório, Mércia começará a questionar sua lealdade a Molina, o que poderá desencadear um novo conflito interno dentro da aliança criminosa. O impacto da morte de Rudá e Iberê será sentido por todos os personagens da novela. Os mocinhos precisarão encontrar uma maneira de reagir sem colocar suas próprias vidas em risco, enquanto os vilões enfrentarão o desafio de manter suas mentiras de pé diante do crescente cerco da justiça. O jogo de traições, vinganças e revelações chegará ao seu ápice, preparando o terreno para os momentos finais da trama, onde o destino de cada personagem será selado. À medida que a história avança, a tensão se intensifica. Molina, agora mais exposto do que nunca, precisará tomar decisões rápidas para garantir que continue no controle da situação. Seus aliados começarão a questionar até que ponto vale a pena segui-lo, principalmente quando perceberem que ele não hesita em sacrificar quem quer que seja para alcançar seus objetivos. Mércia, pressionada pela crescente suspeita em torno de seu nome, poderá tomar atitudes inesperadas para tentar se livrar da culpa, o que pode resultar em mais traições e reviravoltas surpreendentes. Enquanto isso, os protagonistas precisarão unir forças para enfrentar o inimigo comum. Luma, agora ciente da real ameaça que Molina representa, buscará estratégias para derrubá-lo, mesmo sabendo que qualquer passo em falso pode ser fatal. Viola, tomada pela dor e pelo desejo de vingança, poderá agir por impulso, colocando-se em risco para fazer justiça pela morte de Rudá. O cenário está montado para um clímax explosivo, onde cada decisão poderá ser decisiva para o desfecho da novela. Os personagens movidos por suas próprias motivações precisarão enfrentar as consequências de suas escolhas e lidar com as surpresas que ainda estão por vir. A tensão crescente, os confrontos iminentes e a busca por justiça prometem prender o público até o último momento, garantindo que Mania de Você seja lembrada como uma história intensa, cheia de emoções e reviravoltas inesquecíveis. A reta final de Mania de Você será marcada por intensas emoções, reviravoltas surpreendentes e desfechos impactantes que prometem deixar o público sem fôlego. A morte brutal de Rudá será o catalisador para uma verdadeira guerra entre os mocinhos e os vilões, levando os personagens a tomarem decisões drásticas para garantir que a justiça seja feita. No entanto, Molina, mestre da manipulação e estrategista implacável, não pretende cair sem lutar e continuará movendo suas peças no tabuleiro para se manter no poder. Viola, devastada pela perda de Rudá, não medirá esforços para se vingar. Seu desejo de justiça será combustível para uma jornada perigosa e cheia de desafios, na qual ela precisará equilibrar o ódio e a razão para não cair em armadilhas fatais. Seu caminho poderá se cruzar com o de Luma, que, ao descobrir que Molina está vivo, também se verá determinada a dar um fim definitivo às maldades do vilão.
A tensão aumentará ainda mais quando Mércia perceber que está sendo usada como um escudo por Molina. A vilã, até então leal ao comparsa, começará a se questionar se está em vantagem ao seu lado ou se, no final das contas, será apenas mais uma peça descartável em seu jogo mortal. Sua insatisfação crescerá à medida que a pressão aumenta, tornando-a uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. A lealdade entre os criminosos será testada, e a possibilidade de uma traição dentro do próprio grupo se tornará cada vez mais real. O assassinato de Iberê também terá grandes repercussões. Seu envolvimento na investigação dos negócios ilícitos do grupo suíço trará à tona informações comprometedoras que poderão ser decisivas para desmascarar Molina. Luma e seus aliados precisarão agir rápido para garantir que essas provas sejam usadas contra o vilão antes que ele consiga apagá-las completamente. Cada nova pista os aproximará da verdade, mas também os colocará em maior perigo, pois Molina estará disposto a qualquer coisa para eliminar qualquer ameaça ao seu império. A tensão será levada ao limite quando um confronto inevitável se desenhar no horizonte. Os mocinhos precisarão unir forças e encontrar uma maneira de derrubar Molina antes que mais vidas sejam perdidas. A batalha final não será apenas física, mas também psicológica e estratégica, testando os limites de cada personagem e revelando seus verdadeiros valores e motivações. No meio desse turbilhão de emoções, o público verá os personagens enfrentarem seus maiores medos, tomarem decisões que mudarão suas vidas para sempre e, acima de tudo, lutarem por aquilo que acreditam. A história de Mania de Você não será apenas sobre vingança e justiça, mas também sobre redenção, sacrifício e a luta incansável pelo que é certo. Edmilson vai ser flagrado por Luzia azarando outra mulher no meio da rua em Mania de Você. A dona da birosca fará o malandro passar o maior vexame de sua vida, pois ela o agredirá verbalmente e fisicamente na frente de vários moradores da comunidade. Vai embora já, se não te boto para dormir na sarjeta, berrará a mulher, enfurecida com a audácia do traste. A confusão começará no bar, onde Edmilson estará rodeado por amigos e conhecidos. O clima estará descontraído, com música alta tocando de uma caixa de som improvisada, risadas espalhadas pelo ambiente e um cheiro misto de churrasco e cerveja no ar. Yarley, Bruna e Evelyn estarão por perto, curtindo a noite sem imaginar que seriam testemunhas de um verdadeiro espetáculo de vergonha alheia. Em meio ao burburinho, Edmilson avistará uma jovem atraente encostada no balcão, distraída mexendo no celular. Sem perder tempo, ele se aproximará com aquele sorriso malandro de sempre e mandará sua cantada barata. Coisa linda, hein, meu anjo? Se boniteza fosse crime, a Polícia Federal te prendia. A moça levantará os olhos, surpresa com a abordagem repentina. Antes que ela possa reagir, um estrondo cortará o ar. Pá! O som de um tapa ecoará pelo bar. Luzia surgirá do nada e, sem hesitar, estalará a mão na cara de Edmilson com toda a força. O impacto será tão forte que até um sujeito sentado ao lado se assustará e derrubará o copo de cerveja. O silêncio tomará conta do ambiente por alguns segundos. Tá pensando que eu sou trouxa, Edmilson? Indagará Luzia, com a mão ainda no ar, pronta para desferir outro golpe caso necessário. O malandro, meio desnorteado, piscará algumas vezes e tentará se recompor. Ainda tentando ganhar tempo, ele dará uma risada nervosa e coçará a cabeça. Ô, Luzia, foi mal. É que eu bebi demais e me confundi todo. Achei que ela fosse tu. Olha que cabeça a minha. A desculpa esfarrapada só servirá para atiçar ainda mais a fúria de Luzia. Sem paciência para ouvir ladainha, ela desferirá mais um tapa, desta vez pegando em cheio na outra bochecha. O rosto de Edmilson começará a arder como fogo. Os presentes no bar começarão a murmurar, alguns rindo da situação, outros cochichando sobre a falta de vergonha do sujeito.
Evelyn puxará Bruna pelo braço e sussurrará: Menina, ele não tem jeito mesmo, não aprende nunca. Yarley, que estará segurando uma garrafa de cerveja, balançará a cabeça e soltará um assovio. Rapaz, tem gente que pede para apanhar, viu? Enquanto isso, Edmilson tentará se afastar, mas Luzia estará determinada a dar a lição completa. Ela avançará e o agarrará pela gola da camisa. Tu acha que eu sou o quê, Edmilson? Uma besta quadrada? Eu aqui ralando, trabalhando para manter a birosca de pé e tu na safadeza cantando moça na rua? Eu juro que foi sem querer, Luzia. Tô meio tonto, não pensei direito. Então vou te ajudar a pensar direito. Sem aviso, Luzia enfiará um empurrão que fará Edmilson tropeçar e quase cair sentado no chão. O pessoal ao redor começará a rir e alguém até soltará um comentário. Agora ele aprende. Vai que Luzia dá um jeito nele de vez. O malandro tentará se defender gesticulando freneticamente, mas a mulher não dará espaço para a conversa fiada. Ela apontará o dedo na cara dele e decretará: Se eu te pegar de safadeza de novo, tu vai dormir na sarjeta, tá ouvindo? Ouvindo isso, Edmilson arregalará os olhos e se endireitará rapidamente. Epa, o puxadinho Adu deu para eu morar. Tu não vai ficar lá sozinha, não. A resposta só servirá para deixá-la ainda mais irritada. Sem cerimônia, ela dará mais um tabefe, fazendo o sujeito se encolher. Ele tentará evitar mais agressões levantando as mãos em rendição. Tá bom, já entendi, Luzia. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu juro que não acontece de novo. Bruna, que estará assistindo tudo de braços cruzados, soltará uma risadinha. É o melhor a fazer mesmo, seu Edmilson. Evelyn, ainda se divertindo com a situação, provocará. Bora ver se dessa vez ele aprende. Mas Luzia não deixará barato. Ela pegará Edmilson pelo braço e o puxará com força. Bora lá, que tu tem que faxinar o nosso puxadinho e a casa da Du também. A plateia de espectadores explodirá em gargalhadas. Edmilson, cabisbaixo, será arrastado pela rua, sentindo todos os olhares zombeteiros sobre ele. Yarley, ainda segurando a garrafa de cerveja, brindará sozinho e comentará: Tem coisas que só acontecem aqui na comunidade, viu? Com essa humilhação pública, Edmilson finalmente entenderá que Luzia não é mulher de levar desaforo para casa. Se ele quiser continuar morando sob o mesmo teto que ela, terá que andar na linha ou se preparar para apanhar mais uma vez. A cena que acontece naquela noite não é apenas uma briga comum de casal, dessas que costumam acontecer em qualquer lugar. O que se desenrola diante dos olhos atentos da comunidade é um verdadeiro espetáculo de humilhação pública, algo que ficará gravado na memória de todos por muito tempo. Quem está presente e vê Luzia perder a paciência com Edmilson, sabe que aquele momento será comentado por semanas, talvez até meses. A verdade é que, apesar de todo o seu charme barato e sua fama de conquistador, Edmilson sempre é visto como um homem de pouca palavra, alguém que gosta de levar a vida na base da conversa fiada e da esperteza. Muitos já sabem que ele não é o tipo de homem confiável e que por trás do sorriso debochado esconde um espírito despreocupado, que não liga muito para as consequências de seus atos. Mas Luzia é diferente. Desde cedo, aprende que para sobreviver e prosperar, é preciso ser forte, é preciso impor respeito e não permitir que ninguém a trate como uma boba. Trabalhadora incansável, ela batalha para erguer sua birosca e conquistar seu espaço dentro da comunidade. Seu nome é sinônimo de luta, de garra e de independência. Por isso, ver Edmilson se comportando daquela maneira é a gota d'água para ela. Ela não apenas vê o que acontece, ela sente. Sente na pele a traição, o desrespeito, a audácia de um homem que não sabe valorizar quem está ao seu lado. Não é só sobre uma cantada barata, não é só sobre um flerte momentâneo, é sobre o princípio, sobre a falta de consideração, sobre a sensação de que, por mais que ela se esforce para construir algo sólido, Edmilson sempre arruma um jeito de pisar na bola. E quando Luzia avança sobre ele,
Quando sua mão estala contra o rosto do malandro, não é apenas um tapa físico, é um tapa simbólico, um golpe que carrega toda a raiva acumulada, toda a decepção que ela sente naquele momento. É um aviso não apenas para Edmilson, mas para qualquer outro homem que pensa que pode enganar uma mulher como ela. A reação da comunidade não poderia ser diferente. O silêncio inicial, seguido das risadas e cochichos, mostra que todos estão surpresos, mas, ao mesmo tempo, muitos estão satisfeitos. Para alguns, Edmilson finalmente está recebendo o que merece. Para outros, Luzia apenas reafirma aquilo que todos já sabem. Ela não é uma mulher que se deixa enganar. O próprio Edmilson, no fundo, sabe que passou dos limites. Tenta escapar da situação com desculpas esfarrapadas, tenta amenizar a confusão dizendo que está bêbado, que confundiu Luzia com outra mulher. Mas essas palavras, que poderiam ter funcionado em outras circunstâncias, agora não têm mais efeito. O estrago está feito. Luzia não está ali para ouvir desculpas, está ali para impor respeito. E por mais que tente se esquivar, Edmilson sabe que aquela cena ficará marcada. Os olhares zombeteiros, os comentários maliciosos que se espalharão pela comunidade, tudo isso virará motivo de piada. Daquele dia em diante, ele não será mais apenas o malandro bonachão que gosta de cantar mulheres no bar. Ele será o homem que levou uma surra de Luzia na frente de todo mundo. O caminho de volta para casa é um verdadeiro calvário para ele. Arrastado por Luzia, com os passos apressados e a cabeça baixa, ele sente o peso dos olhares curiosos ao redor. Sabe que, no dia seguinte, os comentários correrão soltos. Cada detalhe será exagerado, cada tapa será contado e recontado até virar lenda dentro da comunidade. Enquanto isso, Luzia segue firme, segurando Edmilson pelo braço, sem dar espaço para arrependimentos vazios. Sua expressão é séria, determinada. Ela sabe que aquele momento não resolverá tudo, mas pelo menos servirá como um aviso. Se Edmilson quiser continuar morando sob o mesmo teto que ela, terá que mudar. E não bastará apenas prometer. Ele terá que provar com atitudes que realmente aprendeu a lição. Mas será que ele aprenderá? Essa é a grande questão. Edmilson não é conhecido por ser um homem que muda facilmente. Seu histórico mostra que ele gosta da vida fácil, da conversa fiada, das pequenas escapadas que faz sempre que acha que não será pego. No entanto, depois daquela humilhação, talvez seja a hora de rever suas escolhas. O desespero tomará conta de Mércia. Isso porque ela descobrirá que Mavi foi até a delegacia para revelar ter sido o verdadeiro assassino de Molina. Nisso, ela invadirá o local, afirmará que o filho está louco, tomando remédios e ainda desacatará o agente da lei. Porém, Luma não deixará a mentira dela prevalecer e então a desmascarará. Mesmo assim, a vilã seguirá convicta de seus dizeres a ponto de encarar os policiais com firmeza para dizer que o filho não matou ninguém, caracterizando tudo isso como um absurdo. O senhor não vai dar ouvidos para essa loucura, não é, seu delegado? O meu filho não tá bom da cabeça, tomou um monte de medicamento, tá alucinado, em surto, dizendo coisas sem sentido, fazendo uma besteira atrás da outra, ele não sabe o que diz. O delegado, surpreso com a atitude da mulher, pedirá calma. Mas Mércia não se dará por vencida. Ela continuará insistindo que Mavi não sabe o que está falando. Ele não pode assinar nada. Isso é um absurdo. Vocês não podem usar o depoimento de um rapaz que claramente não está no seu juízo perfeito. Berrará a megera, tentando de todas as formas deslegitimar a confissão do próprio filho. Mavi, por sua vez, manterá sua posição. Ele encarará o delegado e repetirá, sem hesitação: eu matei o Molina. Essa é a verdade. Estou aqui para assumir o que fiz. A tensão na sala será palpável. Mércia arregalará os olhos, percebendo que não conseguirá fazer o filho voltar atrás. Vendo que seus argumentos não estão funcionando, ela mudará de tática. Com um olhar desesperado, tentará apelar para as emoções de Mavi.
Meu filho, você não pode fazer isso com a sua mãe. Eu passei a vida inteira te protegendo, cuidando de você. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você. E é assim que você me retribui? Quer me ver sofrer? Quer se entregar por um crime que não cometeu? Mas Mavi não se deixará abalar. Ele respirará fundo e responderá: Eu já passei tempo demais fugindo da verdade, mãe. Chega. A essa altura, Luma perceberá que Mércia está desesperada e usará isso contra ela. Você diz que quer proteger o Mavi, mas na verdade só quer proteger a si mesma. Você não se importa com ele. Você só se importa com o que ele pode fazer contra você. Mércia, furiosa, apontará o dedo para a nora. Você é uma ingrata, Luma. Sempre quis me afastar do meu filho. Desde o primeiro dia tentou virar ele contra mim. Você envenenou a cabeça do Mavi contra mim. Luma, sem medo, enfrentará a sogra. Chega, Mércia. Está na hora da verdade aparecer. O Mavi matou o Molina, e você sempre soube disso. Você tem um pendrive com as imagens que provam isso, mas em vez de entregar para a polícia, usou essas imagens para chantagear o próprio filho. Mércia sentirá o chão sumir sob seus pés. A expressão dela mudará. A raiva será substituída por um breve momento de hesitação. Ela não esperava que Luma tivesse coragem de jogar essa bomba no meio da delegacia. Isso é um absurdo! Exclamará Mércia, tentando retomar o controle da situação. Essa garota está mentindo. Mavi está drogado. O delegado precisa rasgar essa confissão. Isso não tem validade nenhuma. Mas o delegado não se deixará enganar tão facilmente. Ele cruzará os braços e olhará fixamente para Mércia. Se a senhora continuar desacatando a autoridade, serei obrigado a prendê-la. A senhora sabia do crime e, mesmo assim, omitiu informações e escondeu provas? Isso é cúmplice de assassinato. Mércia arregalará os olhos, sentindo o pânico tomar conta de seu corpo. Ela balbuciará: Eu não sei do que estão falando. Eu só quero proteger o meu filho. Mavi intervirá mais uma vez. Ela sabia de tudo desde o começo, delegado. Eu atirei no Molina, e ela guardou a prova para usar contra mim. Ela fez da minha vida um inferno com isso. Mércia, vendo que não tem mais como escapar, tentará inverter a situação mais uma vez. O Mavi está confuso, ele está paranoico, ele vê coisas. Ele sempre foi assim desde criança. Tem surtos. Inventava histórias o tempo inteiro. Isso é só mais uma das loucuras dele. O delegado baterá com a caneta na mesa, impaciente. Então me explique, senhora Mércia, por que a senhora nunca mencionou esses surtos antes? Por que nunca trouxe laudos médicos comprovando isso? Mércia engolirá em seco. Ela perceberá que está encurralada. Luma, sem perder tempo, cravará a última estaca no coração da sogra. Quer provas, delegado? Então olhe no cofre da casa da Mércia. O pendrive com as imagens do Mavi atirando no Molina está lá dentro. O delegado assentirá. Muito bem. Vou mandar uma equipe averiguar. Se encontrarmos essa prova, a senhora Mércia será indiciada por obstrução da justiça e coação de testemunha. Mércia, agora pálida, tentará mais um último truque. Isso é uma armação. Vocês querem me destruir. Meu próprio filho está contra mim. Como podem fazer isso comigo? Mavi não se deixará abalar. Ele apenas olhará para a mãe com tristeza. Você fez isso com você mesma, mãe. Agora é tarde demais. O delegado dará ordem para que Mércia seja levada para outra sala, onde deverá prestar esclarecimentos sobre a acusação de ocultação de provas. Enquanto ela é arrastada para longe, ainda tentará gritar esperneando. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou inocente. Vocês estão cometendo um erro. Luma, exausta, soltará um suspiro aliviado. Olhará para Mavi e verá nos olhos dele o peso da culpa. Mas no fundo também verá um homem que, pela primeira vez em muito tempo, está pronto para enfrentar as consequências de seus atos. O destino de Mércia está selado. Por mais que tente reverter a situação, cada palavra que sai de sua boca
apenas cava um buraco mais fundo para si mesma. Sua expressão arrogante, outrora impenetrável, está manchada pelo desespero. Ela sempre acreditou que poderia manipular todos ao seu redor, que teria o controle absoluto sobre Mavi e que sua inteligência seria suficiente para enganar até mesmo a polícia. Mas diante das provas, da determinação de Luma e da coragem inesperada de Mavi, seu castelo de mentiras está desmoronando de forma irreversível. Luma, por sua vez, está exausta, mas também aliviada. Durante muito tempo, vê o marido ser consumido por culpa e medo, prisioneiro das chantagens da própria mãe. Foram meses de sofrimento, segredos e tensão. E agora, depois de tanto tempo vivendo sob a sombra das manipulações de Mércia, finalmente a verdade está prevalecendo. Ela sabe que Mavi terá um longo caminho pela frente, que as consequências de sua confissão não serão fáceis, mas no fundo, entende que esse é o único caminho possível para a liberdade dele. Mavi, por sua vez, está olhando para sua mãe com um misto de tristeza e alívio. Por mais cruel que ela seja, ainda é sua mãe, e vê-la tão fragilizada está causando um aperto no peito. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que não pode mais permitir que ela dite sua vida. Durante anos, Mércia o manipulou, o controlou, fez com que ele duvidasse de sua própria sanidade, usou o amor que ele sente por ela como uma arma. Agora, ele está rompendo essas correntes, mesmo que isso signifique vê-la pagar pelos crimes que cometeu. O delegado, com sua experiência, já lidou com inúmeros casos de mentiras e manipulação, mas raramente viu alguém se afundar tão rápido quanto Mércia. Ele sabe que, assim que os policiais encontrarem o pendrive, não haverá mais dúvidas sobre a culpa dela. Mais do que cúmplice, Mércia está se tornando oficialmente responsável por obstrução da justiça, chantagem e ocultação de provas.